O céu estava cinzento quando Elias abriu os olhos. As imagens da noite anterior ainda pulsavam em sua mente, como ecos distorcidos de um pesadelo que não queria passar. A casa onde os jovens foram encontrados ainda cheirava a sangue e fumaça. Ele havia estado lá. Ele havia visto os corpos. E ainda assim, recusava-se a aceitar o que todos diziam. Lobisomem, criatura, maldição. Não. Isso era coisa de histeria popular, coisa de gente cansada, traumatizada. Alguém havia feito aquilo. Alguém com ódio, com técnica, com um plano. Ele apenas precisava juntar as peças. Mas enquanto Elias se agarrava à lógica como um náufrago à última tábua flutuante, a vila afundava. As ruas estavam diferentes, não apenas silenciosas, mas tensas, pesadas. As janelas estavam fechadas mesmo durante o dia. Famílias inteiras se trancavam em casa. Crianças eram mantidas longe das janelas. O nome de Pedro corria de boca em boca, com o peso de um aviso. O garoto sobrevivera. Vira algo. E o que contou era impossível de ignorar. Uma fera. Um monstro. Um demônio de dentes e garras. Ninguém mais conseguia dormir. E o medo, como sempre, procurava um rosto conhecido para odiar. Inácio, o velho estranho da floresta, e o Sr. Emanuel, o homem solitário, que nunca mais fora o mesmo depois da morte de seu sobrinho. Silva encostou ao lado de Elias, o rosto vincado de exaustão e raiva contida. Silva disse: "Eles estão surtando." "Não é mais medo, Elias, é ódio. Estão falando em resolver com as próprias mãos." Elias não respondeu de imediato. Passou a mão pelo rosto, como se pudesse apagar a pressão latejante em sua têmpora. O que eles viram não foi uma criatura. Foi um psicopata, um assassino. Alguém real, ele disse. Silva retrucou. Eles viram uma coisa com olhos brilhando. Elias, o pobre rapaz está traumatizado, mas não é burro. Você viu o que sobrou dos amigos dele, não viu? Pois então, me diga, um humano fez aquilo com as mãos? Eu quero realmente saber e entender a sua lógica. Elias respondeu, com ferramentas, com método. Silva se afastou, descrente. Pela primeira vez, parecia ter perdido a fé no detetive. Isso não tem nem sentido, Elias. Olha direito. Ser humano nenhum iria conseguir fazer aquela brutalidade. Presta atenção, caramba! Gritava Silva, tentando fazer o detetive cair na real. Mas era inútil. Elias queria se forçar a acreditar em algo que era impossível dizer que é humano. Enquanto os dois discutiam, algo começava a se formar nos becos da vila. Não um plano, um impulso, um chamado primitivo de defesa. Um grupo se reuniu na praça principal, aos poucos, como uma febre que toma o corpo. Homens armados com facas de caça, facões, pedaços de pau, espingardas velhas. Um deles berrava alto demais, os olhos injetados. O velho Inácio vive naquele mato. Ele sabe coisa. Vive falando de maldição, de ciclo lunar. Isso não é normal. Outro homem gritou. E o Emanuel? Desde que o sobrinho morreu que ele não fala com ninguém. Vocês viram o jeito que ele olha? Não era lógica. Era medo buscando forma. O grupo marchou. Primeiro até a cabana de Inácio, isolada entre as árvores. Ele estava sentado, quase dormindo, o olhar distante, murmurando palavras inaudíveis. Quando o puxaram para fora, ele apenas riu. Um riso seco, velho, sem alegria. O rebanho cego ataca quem está no pasto errado, disse, antes de levar uma coronhada no rosto. Depois, o Sr. Emanuel estava ajoelhado no chão, cercado de papéis e retratos antigos. Davi sorria em cada fotografia. Quando os pais morreram,
Ficou da responsabilidade dele cuidar do sobrinho. Ele nem lutou quando derrubaram a porta. Apenas levantou os olhos, cheios de pavor. Eu não. Por favor, não. Sussurrou, mas ninguém escutava mais. Os dois foram levados para o centro da vila, onde um amontoado de lenha já era empilhado. O cheiro de querosene estava no ar. As vozes se tornavam gritos, e os olhos brilhavam, não de certeza, mas de pânico. E então, a sirene, alta, cortante. Os carros da polícia chegaram num rompante de poeira. Agente Silva saiu do carro quase tropeçando, pistola em punho, o rosto deformado pelo pavor do que quase presenciou. Todo mundo, por favor, larguem essas armas, agora! Alguns moradores hesitaram, outros xingaram, mas Silva avançou com seus homens, empurrando, separando. Gritos vinham de todos os lados. Um dos líderes da turba apontava para Inácio, o rosto em chamas de indignação. Eles são culpados. A gente viu, a gente sabe. Se a polícia não faz nada, a gente faz. Silva respondeu. E se vocês estiverem errados, vão viver com isso? Vão virar assassinos? É isso que vocês querem? Tentem colocar na cabeça, não tem como saber. Me dá raiva dizer, mas infelizmente até a polícia está sem provas, fatos ou pista. Sei que tem tanta raiva quanto nós, mas pensem bem. E se vocês os matarem e nada for resolvido? Estarão matando 2 inocentes ou estou errado? Inácio sorria, mesmo sangrando. Emanuel chorava, quase desmaiando. Elias chegou atrasado, mas o suficiente para ver o caos, o ódio e algo mais. Seu coração bateu forte demais. A pulsação em suas têmporas parecia tambores. O cheiro da multidão, do desespero, da violência, tudo o invadia, sobrecarregando seus sentidos. Por um momento, a cena de fúria e o pânico dos moradores ressoaram com uma escuridão crescente dentro dele. Uma raiva incontrolável, quase palpável, ameaçava consumi-lo. Seus dedos se crisparam. Seus olhos se arregalaram, fixos na selvageria da turba, e por um instante, ele sentiu uma conexão perturbadora com aquela explosão de violência. Ele queria pará-los, juntar-se a eles. Ele não sabia. Sua mente girava em um turbilhão de adrenalina e confusão. Com tudo o que estava acontecendo, nem pensar direito ele conseguia. Ele então fechou os olhos com força, como se quisesse apagar o que sentia. Respirou fundo, engoliu em seco e fingiu que nada aconteceu. Afinal, Silva já estava lidando bem com as coisas. Silva conseguiu contê-los. Inácio e Emanuel foram levados para a delegacia, não como culpados, mas por segurança. A multidão se dispersou aos poucos, mas ninguém estava convencido. A ameaça ainda rondava. E agora, não sabiam mais se estavam mais assustados com o monstro ou com eles mesmos. Elias voltou para a pensão em silêncio. Lavou o rosto com água gelada. Encarou seu reflexo por longos minutos, tentando encontrar ali o detetive de antes. Só encontrou cansaço. E aquela sensação maldita, a raiva, a vontade. Elias, não é nada. É só o estresse. Eu tô cansado. Só isso. Uma boa noite de sono deve me ajudar a trabalhar melhor. Mas ele sabia que era mentira. Ele estava quebrando. Naquela noite, o céu estava limpo. A lua, quase cheia. Branca demais. Quieta demais. A caçada havia falhado. A ira da vila havia sido contida, mas o medo e o monstro, esses ainda espreitavam nas sombras. Elias procurava uma lógica onde só havia caos. Uma explicação humana onde a verdade era um uivo selvagem. E a próxima noite, a próxima lua, traria consigo a certeza mais terrível. E Silva seria a prova.